Ageu, capítulo 1. Ageu é aquele profeta menor, sabe? Aqueles que eu acho que acredito que eles são menor do que eu. Mas não é por causa do tamanho não, gente, é por causa do livro. Mas conteúdo grande, tá? Ageu é um conteúdo maravilhoso. Que eu tenho certeza que pode edificar muito os nossos corações se estivermos dispostos, né, a ouvir a palavra do Senhor. E eu espero que todos vocês estejam dessa forma, dispostos a ouvir a mensagem do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 8, tá? Assim diz a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Então eu queria que você prestasse atenção nisso aí, tá, irmãos? Acho que esse contexto, ele é condizente às nossas vidas. Eu queria que vocês prestassem muita atenção naquilo que a palavra do Senhor está falando aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Essa casa que ele está falando é a casa do Senhor, é a casa de Deus, tá? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito. Olha, tanto que é interessante. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Até aí. Pai, em nome de Jesus, eu peço que por meio a esta palavra, a tua igreja, Senhor, possa ser edificada, ser fortalecida e tomar uma direção pela qual glorifique o teu nome. É assim que eu oro, consagrando a ti essa mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, estamos no início do ano, né? E talvez, assim, tem muita gente ainda de férias. Muita gente ainda está curtindo, né, um tempo de refrigério. Ou seja, outros, uns estão usufruindo dos resultados de 2025. Estão buscando, né, aquele famoso descanso necessário para voltar a sua vida normal em 2026 com força total, com ânimo necessário para adquirir novas conquistas, né? Aquilo que foi projetado, aquilo que foi sonhado desde a virada do ano, né? E é interessante que quando vira o ano, é o início de tudo, a gente já redefine muitas coisas nas nossas vidas, né? Hoje nós somos muito adeptos a olharmos para a rede social, né? E muita gente que eu vejo já redefiniram muitas coisas, né? Fala assim: eu vou malhar o ano inteiro. Coloca 1/365.
O primeiro dia já foi. O segundo dia já foi. Está lá na academia. Eu vejo umas irmãs aqui, eu fico numa inveja tão boa. Né? 7h30 da manhã, estão lá malhando. Eu falo, gente, que benção, que Deus ainda me dá essa disposição. Mas estão lá. Né? Não sei como que estão malhando lá, mas estão lá. Né? E ainda passa depois certo tipo de uma inveja santa para nós, né? Porque está lá, depois de malhar, vai tomar aquele café gostoso e ainda posta a foto lá, olhando aquela comidinha mais gostosa. Amém, graças a Deus, né? Então, já está, ou seja, já define, né, essas questões. Vou malhar o ano de 2026, né? Vou trabalhar de uma forma mais intensa. Então, nós somos esse tipo de gente que, vira o ano, a gente redefine algumas coisas. Né? A gente enche de expectativas os nossos corações, projetamos algumas coisas para fazermos com que, no final de 2026, as coisas estejam alinhadas, as coisas estejam bem. Né? A gente possa recolher aquilo, o fruto que nós estamos semeando no decorrer do ano. Então, irmãos, de fato, eu gosto desses planos. Eu acho maravilhoso isso. Eu gosto quando a gente define, né? Eu gosto quando um jovem, ele coloca na mente, cara, eu vou estudar, né? Quero ser alguém na vida, no aspecto profissional, né? Quero crescer profissionalmente, quero estudar mais. Os profissionais, esses empresários que projetam sua empresa para o ano de 2026, eu acho que isso é muito bacana. Porque tudo que você faz programado, né, acho que sempre dá um bom resultado. Tudo que você coloca como projeção, você segue a linha aquilo que você quer fazer, geralmente você colhe coisas boas. Agora, o fato, meus irmãos, que eu quero chamar a nossa atenção, que é muito comum nós fazermos isso. A gente projetar algo que possa melhorar as nossas vidas. Muito comum, muito gostoso, bênção para todos nós. Mas eu quero perguntar aí para Deus, né, como é que está o seu projeto naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? Essa que é a grande questão. Será que nós, de certa forma, a gente projeta nesse aspecto? A gente olha para o Senhor e fala assim, Senhor, eu quero que se cumpre a vontade do Senhor para a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu vou projetar nesse início de ano em fazer aquilo que o Senhor deseja, o que quer de mim. E não sei se você pegou o que eu quero dizer, porque eu estou invertendo aqui uma situação. Porque em relação aquilo que eu quero detalhar, aquilo que eu quero projetar para mim no aspecto da minha vida pessoal, eu que organizo, é eu que projeto, é eu que direciono todas as coisas. Agora, em relação com Deus, não é assim, irmãos. Aquele que quer verdadeiramente cumprir a vontade do Senhor. Não é você que direciona. Quem direciona é Deus. Essa é a questão. Aí você fala assim, mas pastor, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou fazer isso? Meus irmãos, o fato é que a primeira coisa a gente tem que dar o primeiro passo. É entregar nas mãos do Senhor. É entregar nas mãos do Senhor. É você definir dentro do seu coração, da sua mente, é querer o quê? Aquilo que você está disposto a fazer, aquilo que Deus vai te mandar a fazer. Eu olho para a palavra do Senhor aqui, eu vejo esse texto aqui de Ageu, o Senhor, o nosso Deus, direcionando o povo dele a fazer aquilo que tem que fazer. A vontade do Senhor, ela se revela. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela não se baseia nas nossas emoções. Ela é revelada. Na medida que nós vamos caminhando e o nosso coração estando atento a essas coisas, ela vai se revelando. No livro de Ageu não foi diferente. A palavra de Deus nos mostra aqui, em relação ao tempo, Ageu e Zacarias, eles foram profetas contemporâneos.
E se você estudar no livro de Ageu e de Zacarias, a gente vê Deus direcionando o povo dele a buscar ele, a fazer aquilo que ele estava direcionando a fazer. Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão no que se diz a respeito de buscar o Senhor. Porque muitas vezes a gente define a forma como nós queremos buscar a Deus. E não é dessa forma, irmãos. Buscar a Deus é totalmente diferente daquilo que a gente projeta para nós na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal. A vida espiritual, ela é diferente. A vida espiritual, ela é direcionada pelo Senhor. Agora, a vida pessoal é direcionada por nós mesmos. O problema é que a gente confunde muitas coisas. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, que acha que é. Você acha que o povo de Deus aqui, no livro de Ageu, foi um tempo em que o povo de Deus, ele foi direcionado para voltar de Babilônia, para estar lá em Jerusalém, para montar, para reconstruir a casa do Senhor. O povo, ele estava disposto a voltar para Jerusalém. Ou seja, se você olhar entre linhas, o povo estava querendo, nossa, né, nós vamos sair lá da Babilônia. De fato, nós estávamos acostumados, mas nós sabemos que voltar para a Babilônia é algo que foi uma promessa de Deus. Né? A palavra de Deus diz que o povo estava sofrendo lá na Babilônia, mesmo assim estava acostumando, mas um dia nós iremos voltar para Jerusalém e as coisas vão acontecer da forma como Deus quer. Então esse povo acreditava que eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas não estavam, irmãos. Eles simplesmente colocaram na mente deles, vamos fazer a vontade do Senhor. Mas na hora que eles foram direcionados para o Senhor fazer aquilo que deveria ser feito, eles não fizeram. E assim muitas vezes somos nós. Às vezes assim a gente chega aqui, chegou dia 31, Senhor, você começa a orar diante do Senhor e fala assim, e é bacana isso, tá, meus irmãos? Não estou reprovando nós fazermos isso, de forma alguma. Mas a gente chega com o coração cheio de expectativa. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, né? Eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, vou orar, vou ser diferente, e que não sei o que. Bom, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas será que o nosso coração está firme nisso, irmãos? Será que em se cumprir a vontade de Deus, a gente não está sendo direcionado por algo que foi criado dentro de nós, por uma emoção criada dentro de nós? É isso que eu quero dizer para vocês. A gente, em se fazer a vontade do Senhor, a gente não projeta dentro dos nossos corações aquilo que se faz a vontade do Senhor. Eu entendo que a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é independente daquilo que nós criamos para nós. A vontade do Senhor, ela é revelada. Muitas vezes nós criamos algo que nós, dentro de nós, que nós queremos, mas não é aquilo que Deus quer. E Deus vai direcionando. Outro caminho, outra coisa. O fato é que nós precisamos estar o quê? Posicionados, dispostos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Ele está direcionando a nos fazer. Então, meus irmãos, esse ano de 2026 é um ano que nós, literalmente, criamos dentro de nós um recomeço, né? E esse recomeço, que eu quero que vocês entendam, é que não é um Deus esteja abençoando os nossos planos. Não é apenas isso. Né? Eu quero ter um trabalho melhor e tal. Não é só isso, não é só os planos de Deus. Mas sim, eu creio que a vontade de Deus, aquilo que Deus quer nos abençoar, é quando você está disposto a realinhar a sua vida de acordo com a direção do Senhor, com a direção de Deus. E eu quero que vocês entendam que muitas vezes a direção de Deus para as nossas vidas não está alinhado com aquilo que nós sonhamos e desejamos. Tem muita coisa que é diferente, irmão. Eu quero ter um tempo abençoado? Quero. Quem é que não quer? Quem é que não quer
Quem é que não quer ter um ano 2026 próspero? Muito dinheiro. Todo mundo. Muitos falam, né, que dinheiro não traz felicidade. Mas uma vez eu ouvi uma coisa que eu gostei. Rapaz, e pobreza traz felicidade? Não traz, irmão. Também traz não. Então é melhor ser próspero do que você estar apertado. Porque dívida é a pior coisa do mundo. É você ter dívida. Mas enfim, queridos. O fato é que nós precisamos nos conscientizar do que muitas vezes a vontade do Senhor para as nossas vidas não está alinhado naquilo que nós sentimos, naquilo que nós queremos. Está muito além disso. Está muito, mas muito além disso. Porque a gente quer coisas fáceis. A nossa carne impede isso. A nossa carne não quer passar por dificuldade. Agora todas essas circunstâncias, ela não pode atrapalhar aquilo que Deus tem para nós, a direção de Deus para nós. E muita gente sai da direção de Deus por conta de não saber alinhar aquilo que é o seu desejo e a vontade do Senhor. Né? O povo, voltando aqui para o texto, o povo de Deus, ele voltou do exílio. Ou seja, já houve o quê? Um recomeço externo. A Bíblia fala aqui que as suas casas, né, Deus direcionou para que eles pudessem voltar o quê? Reconstruir o templo, a casa do Senhor. E eles reconstruíram o quê? As suas casas, né, seu ambiente de familiar. A Bíblia fala casas apaineladas. Então, essas casas estavam prontas. Mas o problema é que o coração deles ficaram ali. No seu prazer, na sua casa. Ali na sua família, presa na sua família. Ou seja, a sua comodidade já estava o quê? Já estava trazendo uma satisfação plena para essas pessoas. Aí foi onde Deus reprovou. Espera aí, vocês estão fazendo a vontade de vocês. Vocês projetaram para vocês aquilo que vocês queriam fazer. Agora, será que vocês projetaram a fazer aquilo que eu mandei fazer? Aí entra o profeta Ageu dizendo, a casa do Senhor está abandonada. Aquilo que a direção de que Deus colocou na vida de vocês, isso o profeta dizendo, está errado. Vocês estão buscando aquilo que só traz prazer para você, prazer para o seu ego. E a vontade de Deus? E os planos de Deus? E a direção que Deus deu para vocês? Vocês esqueceram. E muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Vamos ser honestos. Muitas vezes nós estamos preocupados conosco, com o nosso bel prazer. E esquecemos daquilo que é o mais importante para todos nós, em termos do que eu acredito. Eu acredito que a vontade do Senhor para nós, ela é soberana. Ela é o melhor. E a gente não consegue ter essa compreensão. A gente pensa que a direção de Deus para nós é termos uma família abençoada. É termos prosperidade. Eu vi eu estava conversando, eu vi algo que me deixa preocupado. Eu vi um Rios na virada de um ano, uma igreja lotada, e o pastor profetizando que nenhuma praga chegará na sua tenda, que o seu casamento vai ser um casamento abençoado, que nada vai acontecer na sua casa durante esse ano, e tal, e tal, e tal. E o povo tudo chorando, dando glória a Deus. Isso é bênção? É. Não deixa de ser bênção, isso é maravilhoso. É o cuidado de Deus. Mas e a vontade de Deus? Está vendo que a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que... A palavra de Deus, ela não pode ser semeada apenas para olhar para as suas necessidades, seus sonhos, seus projetos, irmãos. Nós que somos cristãos, a gente tem que ter a perspectiva de que
A vontade de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Prosperidade é bênção? É. Uma família abençoada? Nossa, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seus filhos sendo abençoados? Maravilha. Mas não é só isso. Não é só isso. Você sabe por quê? Se você não tiver essa conscientização, você nunca vai ter na sua vida contentamento, felicidade plena. Você sempre vai querer mais. E você vai ser aquela pessoa ingrata, pessoa egoísta, só pensando no seu bel prazer, pensando naquilo que só conquista. Isso não te leva a nada, irmão. Não te leva a lugar nenhum. Isso muito pelo contrário, vai te levar para um lugar, né, talvez que você vai se sentir uma pessoa totalmente desprezível. Então, irmãos, uma das coisas que é possível é nós recomeçarmos, como aconteceu nesse texto, recomeçarmos geograficamente, socialmente, financeiramente, mas continuar desalinhado espiritualmente. O que é que eu quero trazer vocês aqui esta manhã? Gente, vamos nos alinhar esse ano de 2026 para cumprir o propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. O profeta Ageu foi levantado por Deus para falar ao povo de Jerusalém que era um povo sofrido, um povo que estava sofrendo ali de certa forma, um povo sem identidade, pagou um preço. Muita gente ali nasceu já estando no exílio, né? Mas com certeza nasceu ouvindo que existia uma promessa. Eles queriam usufruir dessa bênção. Mas Deus falou que a bênção para eles não estava só no aspecto de abençoá-los como pessoas, naturalmente falando. Mas Deus queria abençoá-los também espiritualmente. E para nós sermos abençoados espiritualmente, a gente precisa estar alinhados com aquilo que Deus quer para todos nós. Essa que é a grande questão. Isso que precisa ser buscado na igreja do Senhor. É importantíssimo nós buscarmos a direção do Senhor. E para buscarmos essa direção, é bom nós nos alinharmos naquilo que Deus quer para nós. Esse texto nos ensina quatro questões que eu quero falar de uma forma bem simples, clara, para que nós venhamos entender. A primeira coisa, um falso recomeço. Existe um falso recomeço quando Deus não é prioridade. Recomeço faz parte da vida. Agora, se tem um recomeço que é falso, quando Deus é prioridade. E muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós. Ou seja, malhamos o ano inteiro. Mas só que nós paramos para ouvir o Senhor, paramos para ler a Bíblia, paramos para seguir aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Vamos ler o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Vamos ler novamente. Este povo diz, não veio ainda o tempo. Olha aí, gente. Não veio ainda o tempo. Irmão, o tempo já chegou. O tempo já chegou, meu irmão. O problema é que muitas vezes a gente alinha o tempo, essas questões de fazer a vontade de Deus com os nossos desejos. E acreditem em mim, nós não temos muito desejo de buscar o Senhor, não. Porque a vida ela é difícil mesmo. A gente trabalha arduamente, a gente passa por decepção, a gente passa por luta, passamos por enfermidades, passamos por dificuldade na vida. E a primeira coisa que a gente toma de atitude, sabe o que é? Deixar de buscar Deus. A gente, não, hoje eu não vou na igreja, não. Ou não. Estou cansado. Estou desanimado. Ah, não vou ler mais a Bíblia. Estou cansado. Ah, que não sei. Aí você começa. O problema, irmão, não é a circunstância. O problema é o nosso coração.
O nosso coração precisa estar alinhado naquilo que é a vontade do Senhor. Eu entendo aqui, eu vejo aqui no texto que o povo não negava a Deus. Mas o povo, ele colocava Deus sempre para depois. Sempre para depois. Deus estava sempre no segundo, terceiro, quarto plano. Mas nunca era prioridade. Então o que eles falaram? Não, eu vou construir minha casa. A casa do Senhor, eu não vou construir. E a direção do Senhor era o quê? Construir a casa de Deus. Essa que é a grande questão, meus irmãos. Muitos entram em um novo ano dizendo, quando as coisas melhorarem, eu me congregarei mais, eu vou me consagrar mais. Eu vou primeiro tirar minhas férias, e isso é bacana. Agora depois que eu vou voltar para minhas férias, vai começar meus estudos. Vou começar meu projeto de trabalho. Né? Aí você vai deixando, aí chega lá no mês de maio, mais ou menos, aí você vai assim, rapaz. Aí você vai, o tempo vai passando, Deus levando de lado e a vida te levando. Então, irmãos, da mesma forma que o povo de Israel estava tendo um engano em relação a buscar o Senhor, muitos de nós podemos estar nesse mesmo erro. Eu quero dizer para a igreja esta manhã, não deixe de buscar o Senhor, irmão. A busca nossa no Senhor, ela é independentemente das nossas vontades. Ela não pode estar de acordo com a nossa vontade. Ela tem que estar de acordo com a vontade dEle. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de vosso coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente inverte. A nossa natureza, ela é enganosa. E a gente cai nessa tentação, nesse erro, de vivermos o contrário. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Quem está comigo diz um amém. O cristão vive dessa forma, irmão. E não é eu que estou dizendo para você, é a própria palavra do Senhor. E Deus não fala só no livro de Ageu, mas Ele fala em todos os livros, que Ele precisa ser o centro. Que a centralidade é dEle. É Ele que comanda as nossas vidas. E tudo que eu disse aqui a respeito da nossa vida pessoal, eu não falei coisas ilícitas, eu não falei de pecado, mas eu falei aqui de prioridade. E quando nós colocamos o nosso eu em prioridade, eu entendo que a gente paga muito caro. A gente paga caro. Andar desalinhado é um negócio complicado, irmão. Você já viu uma casa desalinhada? É mais ou menos isso. Vida espiritual. Nós somos a casa do Senhor. Casa espiritual. É o que o apóstolo diz. Nós somos a casa do Senhor. E nela precisa ser bem ajustada, alinhada. Um coração alinhado no que se diz a respeito da vontade do Senhor. E a gente tem que parar com essa questão de associarmos a nossa natureza fala mais alto naquilo que é a voz de Deus para a sua igreja. Meus irmãos, entenda que Deus não quer ser encaixado na sua agenda, não. Ele quer ser o centro. Ele não quer ser encaixado junto com sua vida fitness, com sua vida de férias. Não. Ele quer ser a prioridade. Agenda, você pode fazer, mas primeiro tem que ser o Senhor. E Deus não faz parte da sua agenda. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém por isso? Segunda coisa. Vamos ler o versículo 5 e 6 que diz o seguinte. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Mais uma vez. Tendes, cara, isso eu acho fantástico. Fantástico. Tendes semeado muito
e recolhido pouco. Você já reparou que você trabalha e você não ganha nada, meu irmão? Você trabalha igual um condenado e você não vê o fruto do seu trabalho? Olha aí, está acontecendo. Você investe e nada sai do lugar. Né? Você investe na sua casa, no seu relacionamento, você investe no seu trabalho, você investe nos seus estudos e nada acontece. O povo está desse jeito. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Você sabe o que é saquetel furado, né, irmão? O dinheiro não tem fim, não, irmão. Vai embora. O negócio vai embora. Vai embora. Então vai sugando você. Vai sugando a sua vida física, a sua vida emocional, vai sugando a sua espiritualidade e vai moendo você. Você vai cansando, você vai desanimando, você vai entristecendo, você vai se definhando ao longo do tempo. E exatamente é que Deus quer direcionar, está mostrando para esse povo. E eu acho que em relação à direção de Deus, eu vejo Deus mostrando para esse povo e mostrando para eles o seguinte: Deus ali ele expõe um ciclo de frustração, dizendo: vocês trabalham muito, colhem pouco, nunca se satisfazem. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender é que recomeço sempre começa com um confronto, não com conforto. Deus ele vai mostrando aquilo que a gente está errado, irmão. E eu acredito que Deus hoje está me usando para mostrar algo para você. Será que você está alinhado? Será que o seu coração está alinhado com aquilo que é a vontade de Deus para você? Ou será que você está enganado? Se você estiver enganado, não tem problema. É só você desalinhar. Porque o povo aqui estava fora dos planos do Senhor. E o profeta, ele ouviu a voz do Senhor e explicou: peraí, vocês estão errados. Vocês estão buscando a vontade de vocês. E vocês não estão buscando a vontade do Senhor. Deus está mostrando uma direção. E vocês estão caminhando para uma outra direção. Meus irmãos, então a gente percebe que Deus, ele está mostrando para essas pessoas um novo recomeço. E esse novo recomeço é baseado, sim, num confronto, dizendo que está errado. Deus é aquele que, antes dele passar a mão na cabeça, ele confronta o seu povo. Deus não é aquele: não, tem nada não, se você é a sua prioridade, tem nada não, eu vou passar a mão na sua cabecinha, lá na frente, eu vou dar um jeito de consertar a coisa. Deus não trabalha dessa forma. Deus ele trabalha na raiz do problema. Deus ele não conserta no caminho. Deus conserta no início. É no início, é no recomeço. Ele para ali e fala: peraí, você está errado. Você está caminhando no lugar errado. A sua direção que você está buscando para você está errado. Pare aqui e busque uma nova direção. Ele usa dessa forma. Então ele confronta os seus filhos para mostrar qual é a direção que ele entende que a gente deve ter. E eu creio que o Senhor é soberano. Quem somos nós diante daquilo que é a mente do Senhor? O que é o melhor para nós? Então é importante nós, como igreja, alinharmos naquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus direciona para todos nós. Amém? Vida desalinhada espiritualmente gera cansaço sem plenitude. Entenda isso. É importante nós olharmos para Deus no início desse ano, apesar que tempo é um negócio complicado, né? Deus não mudou nada o tempo para Deus, mudou para nós. Mas se nós usamos esse tempo nosso aqui para alinharmos umas coisas, né, para projetarmos algumas coisas, é importante você colocar Deus em primeiro lugar, é importante você colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar, reconhecer que o seu caminho pode estar errado. E quando você é criado dentro de você essa humildade de reconhecer que você está errado, é uma virtude muito grande, meu irmão. Eu acho bacana
quando um cristão ele reconhece os seus erros e para de inventar desculpas. É importante nós, reconhecermos que muitas vezes nós erramos, que a gente está priorizando as nossas vontades e não a vontade do Senhor. E humildemente buscar na presença do Senhor esse erro, reconhecer esse erro e buscar a direção naquilo que Ele quer para nós. Terceira coisa, versos 7 e 8 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, considerai o vosso passado, verso 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Só aí, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa. Gente, subi ao monte, trazei a madeira. Este versículo nos ensina uma coisa: todo verdadeiro recomeço exige realinhamento de prioridades. Monte exige o quê? Quando você vai subir no monte, quem já subiu no monte? É difícil ou é fácil? É difícil. Isso gera o quê? Exige o quê? Esforço. Depois ele fala: trazei madeira. Madeira significa o quê? Exige o quê? Sacrifício. Irmãos, recomeços genuínos não são mágicos. Ou seja, teve uma palavra que eu falei da lâmpada de Aladim aqui, querendo as coisas fáceis para mim. Eu tinha um sonho como criança do gênio sair de uma lâmpada, é lâmpada, né? De uma lâmpada e aparecer para mim e dizer: o que você deseja, meu senhor? Ah, eu ia pedir tanta coisa. Hã? Só tem um negócio dos três, mas os três eu ia ter tudo. Mas, irmão, a questão de Deus é diferente. Para recomeçar, não é fácil. Um recomeço em relação na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, ela exige esforço e sacrifício. E para isso a gente precisa ter disposição. Disposição. E a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a essas questões de disposição. A gente inventa 1000 coisas, 1000 teorias, 1000 argumentos, para ficar lá, no fracasso, para ficar lá no esquecimento. A gente vai criando teorias, já viu? A gente vai criando dificuldade na nossa mente. A nossa mente viaja, meu irmão. A gente vai. A emoção vai tomando conta. Ah, aquilo lá não tem jeito mais. Não concordo. Não sei o quê e tal. Aí você começa. Na hora que você vê, você está no fundo do poço, cara. As coisas de Deus não é assim. Recomeços precisam ser genuínos. E para ser genuína, ela precisa ser intencional. Da mesma forma como eu disse, você não teve a sua intenção de querer ter uma vida fitness desde o início do ano? Faça isso na sua vida espiritual também. Gente, vida fitness é difícil pra caramba. Para quem está com essa disposição. Não é fácil não você mudar de alimentação, você mudar seus costumes, acordar cedo, pegar peso e tal, tentar correr. Não é fácil. A Bíblia fala, um atleta, está lá em Coríntios, um atleta, para ele ganhar um campeonato, falando com as minhas próprias palavras, para ele ganhar uma Olimpíadas, a gente só vê a glória da pessoa, né? Mas você não vê o que ela passou lá atrás. Ela ficou, uma pessoa que me chama muita atenção, um atleta, aquele Usain Bolt. Eu fui saber daquele cara quando ele ganhou a medalha de ouro. Aquele cara corria igual uma pantera. Ninguém alcançava aquele cara. E é impressionante a velocidade que aquele homem teve.
Agora, vai lá atrás olhar na vida dele. A primeira Olimpíada dele, ele não passou da primeira fase. Mas ele foi ali, ó, insistindo, tendo disciplina, tendo direção, tendo vontade. Com certeza, passou por períodos de desânimo. Ficou longe da família, sem dinheiro. Com certeza passou frio, calor, fome, necessidade. Porque ele era de um país, Jamaica, que de certa forma não dá tanto apoio para quem está iniciando. Então passou por dificuldade, mas ele foi focado. Apóstolo Paulo fala da mesma forma naquilo que se diz da nossa vida cristã. Está lá em capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Depois vocês dão uma lida nesse contexto. Para nós fazermos aquilo que precisa ser feito, que está de acordo com a vontade do Senhor, meu irmão, a gente não se baseia nas nossas vontades, no nosso sentimento. A gente se baseia em uma decisão e num foco, aonde é exigido esforço e sacrifício. Ou seja, uma vida cristã, naquilo que se diz em se cumprir a vontade do Senhor, a gente tem que pagar um preço. E muitos de nós não estão dispostos e inventa mil coisas. A gente, em vez de assumirmos a nossa covardia, a gente arruma desculpa. Mas o fato é que nós somos covardes, irmão. Somos. Muitas vezes somos. E recomeçar é decidir. É decisão, não é sentimento. A gente fala muito de amor, né? Agora vamos olhar para a centralidade do amor de Cristo. A cruz foi emoção? Não foi não, meu irmão, foi decisão. O amor de Deus é sentimento? Não, é decisão. O problema é que a gente assimila amor com sentimento. Mas o amor de cristão é decisão. E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa tomar nossa decisão de vivermos aquilo que é prioridade de Deus para as nossas vidas. Eu entendo que amar a Deus sobre todas as coisas é você cumprir a vontade do Senhor sobre a sua vida. E isso é decisão. Porque se você for movido pelo seu sentimento, você não dura um dia. Não vai num passo. E foi assim que Paulo viveu. Foi assim que Pedro viveu. Quando Paulo era Saulo, ele tinha tudo. Quando Paulo se tornou Paulo, ele começou a só ter perseguição e sofrimento. E ele decidiu a viver para a glória de Deus. E foi até o fim. A tal ponto que ele disse, combati o bom combate. O que mais que ele falou? Completei o quê? E guardei o quê? A fé. Porque a dificuldade, meu irmão, sabe por que é guardar a fé? Porque a dificuldade faz a gente esmorecer na fé, irmão. Agora, Paulo açoitado, Paulo preso, abandonado, passando por frio, necessidade, ele ainda guardou a sua fé. E por fim, verso 8, diz o seguinte: subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Agora essa parte B. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que nós podemos aprender dessa parte B? O propósito do recomeço não é sucesso, mas é a glória de Deus. Amém por isso? O propósito do recomeço não é sucesso, mas é a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Deus não promete outra coisa além da sua presença e aprovação. Ele não promete outra coisa além da sua presença e da sua aprovação. O resto são coisas que nós criamos. O resto são coisas que nós criamos. E que nós precisamos ter um coração sabidos de que a coisa mais importante que nós temos como cristãos é sabermos que Deus está alegrando de nós. Deus está nos aprovando.
Aí eu pergunto para nós aqui esta manhã, será que Deus tem aprovado? Nos aprovado? Tem olhado para nós com satisfação? Tem olhado para nós com alegria? Tem olhado para nós dizendo assim, de certa forma, né? Cara, essa pessoa aqui está glorificando o meu nome. Louvado. Ele entendeu. Ele está sendo sal, está sendo luz. Não está sendo pedra de tropeço. Está glorificando o meu nome onde Ele está. Está sendo um abençoador. Ele está envolvendo o meu nome no seu padrão de vida. Todos estão vendo que eu estou nele. Ele está lá no meu trabalho, estou sendo glorificado. Ele está lá na igreja e estou sendo glorificado. Ele está lá em qualquer lugar, na sua casa, eu estou sendo glorificado. Será, irmãos, que nós estamos glorificando o Senhor? O povo de Ageu aqui não estava. Jerusalém, que era o povo escolhido por ele, que é uma palavra destinada para a igreja dele, não estava alegrando e engrandecendo o nome do Senhor. E Deus estava o quê? De certa forma, chamando a atenção, dizendo aqui, espera aí. Acorda. Estou direcionando vocês para um novo caminho. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, onde Deus é glorificado, a vida encontra sentido. Sabe por que eu estou querendo dizer? Porque eu vou ler 3 versículos aqui. Mateus 7:21. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler todos juntos? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vamos ler de novo? Nem todo aquele... Vamos ler, gente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas aquele que está fazendo a vontade do meu Pai. Essa é a palavra para nós aqui esta manhã, meus irmãos. E fazemos a vontade do Senhor. Use esse ano de 2026 para glorificar o nome do Senhor. Não estou falando para você deixar de ter as suas vontades, os seus propósitos, os seus planos, não é isso. Mas que Deus seja o centro da sua vida, em primeiro lugar. João 7,17. O que a palavra de Deus diz? João 7,17. Evangelho de... Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Isso é bacana. Salmos 143:10. O que diz a palavra? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse que tem que ser o nosso coração, meu irmão. O salmista estava inclinado em buscar o Senhor e querer que Deus ensina ele cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é difícil, mas não é impossível e também não é obscura. Ela é revelada. A vontade do Senhor ela é revelada. Assim como se revelou em Ageu, ela se revela em toda a Bíblia. Eu termino. Nós estamos no ano de 2026. Tem alguns irmãos aí que eu louvo a Deus que estão num plano de leitura bíblica. Eu queria que a igreja fizesse esse plano de leitura bíblica esse ano. Eu queria que alguém se levantasse aqui para tomar a frente dessa direção de toda a igreja poder ler a Bíblia inteira. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas ela é revelada. E a revelação ela vem da parte de Deus, da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, meu irmão, para nós termos sucesso, para nós termos uma vida plena, para termos uma satisfação plena dentro dos nossos corações, é cumprirmos a vontade do Senhor.
é Ele estar no centro dos nossos corações.